Então, boa noite, né? Primeiro, uma alegria e uma honra estar nesse espaço que, para mim, acima de tudo, é um espaço de nutrição, né? Eu tenho feito desse espaço um lugar sagrado. É incrível como as pessoas que vêm aqui, Manuela, te dando esse depoimento, né? A gente tem um grupo terapêutico que a gente faz aqui uma vez por mês e como as pessoas se sentem bem só em entrar aqui, né? Da leveza, da paz. Então, eu acho que sou muito agradecido, né? Mesmo num ambiente, um universo restrito de pessoas, mas poder estar aqui expressando um pouquinho aquilo que é também uma razão de significado dessa obra, né? Que é, acima de tudo, uma proposta de transformação como esse lugar. E, assim, a gente fez um lançamento oficial do livro na Saraiva para o mercado, né? Um lançamento mais formal, mais naquilo que a estrutura literária pede. E a proposta aqui agora, a gente está trabalhando pequenos lançamentos, divulgando um pouco mais a obra para cada público específico, para cada realidade mais específica, né? E aqui a gente trazer muito a obra dentro dessa perspectiva do desenvolvimento humano, daquilo que é a proposta que ela traz como conexão desse humano com o ser divino, né? Mesmo que o livro não trate disso numa literalidade, mas ele traz esse olhar, porque esse é o olhar do autor. Então, a cada público, a gente está trazendo um pouquinho essa perspectiva do que a obra possibilita. E antes de falar da obra em si, né, não tem como separar a obra da minha trajetória, daquilo que efetivamente é a construção da minha vida. Esse livro ele nasceu muito a partir das minhas buscas pessoais, das minhas jornadas, né, das minhas andanças. Boa noite, seja bem-vinda. Então, eu sou consultor de empresas, sócio de uma empresa de consultoria e atuo há 20 anos com foco em desenvolvimento humano, uma proposta de trabalhar o desenvolvimento das corporações a partir da excelência, né, desse potencial humano, particularmente com o universo da liderança, fazendo da liderança um potencial expresso na nossa arte diária, aquilo que nos qualifica através das nossas escolhas. E esse lugar da liderança, ele é um lugar que ele visita muito esse universo do autodesenvolvimento, né? Porque nós falamos em influenciar o outro, em afetar o outro qualitativamente a partir de uma expressão. Mas essa expressão, ela nasce a partir de uma impressão adequada, daquilo que efetivamente foi impresso na minha história de vida, de como eu posso afetar a experiência do outro a partir do meu melhor. Então, nas minhas buscas dentro desse tema liderança, eu comecei a visitar também alguns espaços de autodesenvolvimento, né? E aí não parei mais. E a Amália, que está aqui, foi uma das minhas mestras nessa jornada. Acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos até ela me expulsar, né? Quando ela me botou para correr, tá bom, segue teu caminho, segue teu rumo. Mas foram várias buscas em vários lugares, com várias pessoas que passaram e ajudaram a produzir conteúdo. E esse livro, né, ele fala muito desse lugar do Luciano, naquilo que foram as suas experiências vividas. Apesar de isso também não ser literal, né? O livro não é uma biografia, não é uma tradução da minha vida no sentido biográfico em si. Mas o que eu proponho lá, tanto como reflexão, ou como caminho, né, como exercícios, como prática, como perguntas, eu diria que é um resumo daquilo que eu fui capaz de viver na minha própria trajetória. E é por isso que esse livro não está pronto. Muita gente me pergunta, Luciano, não vai parar nesse, né? Eu digo, com certeza não, porque a minha jornada de busca continua. Então, como o livro é uma reflexão daquilo que efetivamente foi uma proposição de vida, né, daquilo que eu honrei, né, na minha trajetória visitar esses lugares, eu não tenho dúvida que outros virão a partir também dos novos lugares que eu ainda vou visitar, né, que a gente está nesse processo de jornada. Então eu queria começar falando um pouquinho agora da obra em si, trazendo a partir de uma reflexão. E é interessante, o próprio tema, quando eu fui batizar a obra, né, e agora eu tenho 2 filhas, né? Como a gente valoriza esse ato do batismo, né? O nome traz um significado. O nome, para os gregos antigos, representa missão e significado de vida. Qual é o meu propósito já está afirmado no meu nome. E isso, para mim, foi algo muito simbólico na hora de batizar essa obra, né? Ela não nasceu pronta, né? Eu fui escrevendo e buscando um nome que falasse disso.
E é interessante porque isso foi se construindo meio que como um caminho, né? O livro ele não fala de um tema específico, ele é um conjunto de temas, e essa me deu, ao mesmo tempo que me deu dificuldade, eu tentei perceber aquilo que é comum, o que integra, o que une todos esses temas. E eu acabei me vendo nisso a partir dessa perspectiva. Então, o livro fala daquilo que foi minha busca, né? E aí o nome nasce, Buscando a Integridade Perdida. E eu queria começar exatamente desse lugar, né? E um participante, porque antes de existir o livro, a gente lançou primeiro o grupo terapêutico, né? E o grupo terapêutico já tinha esse nome. E é interessante porque eu não reconhecia o livro nesse lugar, né? O livro era o lugar do Luciano consultor, e o grupo terapêutico era o lugar do Luciano terapeuta, como se fossem duas áreas da vida que nos comunicassem. E eu fui percebendo que, na realidade, essas áreas dialogam, essas áreas estão implicadas uma na outra, não tem diferença entre elas, a não ser o ambiente, o meio em si. Mas todas elas tratam da natureza humana. Então, o livro traz, a partir disso, como olhar, e no grupo, numa apresentação sobre o grupo terapêutico, um amigo, né, que estava interessado em participar, ele disse isso, Luciano, eu fiquei intrigado e eu vim para a palestra por causa do nome. Eu não pensei isso como proposta mercadológica ou de marketing, né, mas ele disse, eu queria saber que diacho de integridade é essa e que eu perdi, que eu nem sabia que tinha. E se eu perdi, aonde foi que eu perdi? Né? E assim, é interessante porque a própria reflexão dele foi me dando a consciência daquilo que para mim já era verdade, já era certeza interna. Mas nem eu tinha a explicação clara, né? Por que eu batizei de integridade perdida? E aí eu fui me conectar um pouco com minha própria trajetória, né? E aquilo que é um sistema de crença que não é meu particular, mas que eu diria que integra muito das disciplinas, das sabedorias antigas, das religiões, né, daquilo que habita a experiência humana. Várias delas falam da mesma coisa. Um dia nós somos totalidade. E aí dê o nome que você quiser, né? O retorno à morada do Pai, o caminho de iniciação, né? O caminho de individuação. As várias tradições, elas falam de uma mesma coisa, que existe uma totalidade, existe um uno, que é o que nós somos. E por algum ponto, em algum momento, nós nos separamos desse uno. Nós nos apartamos, né? E aí as tradições também falam de decaimento, né? Falam de pecado original, usam nomes diferentes para falar da mesma coisa. Então, a convicção que existe por trás desse lugar é o que nós somos de fato. Nós somos a essência, nós somos esse todo, né? Nós somos uma expressão desse divino que se manifesta na natureza humana, que é individual. Mas existe aí uma proposta de resgate, de retorno. Então, o livro ele nasce exatamente desse lugar, mas não só na perspectiva filosófica, não só na perspectiva de trabalhar isso dentro de uma temática.